Antes de falar sobre algumas propriedades da matriz de inércia, vale a pena fazer a seguinte observação. Essa expressão para as componentes do tensor de inércia está supondo ou está tratando o corpo rígido como se fosse uma coleção de partículas, uma coleção discreta de partículas. Na maioria das situações em que nós tratamos corpos rígidos, é conveniente tratar o corpo rígido como se fosse um contínuo, como se a matéria estivesse continuamente distribuída ao longo desse corpo. Então, se o corpo rígido for tratado como se fosse uma distribuição contínua de matéria, então, corpo rígido tratado como nesse caso, se o corpo é tratado como se fosse uma distribuição contínua de matéria, aqui está o tal ponto O. Então, em vez de chamar de mk a massa de uma partícula do corpo, não há partículas, o corpo supostamente é uma distribuição contínua, então nós imaginamos um pequeno elemento de volume situado num ponto que tem vetor posição R a contar do ponto O, em relação ao qual, o momento angular está sendo calculado. Esse corpo tem uma densidade, uma massa por unidade de volume, que pode ser variável. Então, a massa dm associada a esse elemento de volume é o produto da densidade pelo volume do elemento. Vamos chamar de V a região ocupada pelo corpo, a região do espaço ocupada pelo corpo. Então, para obter a expressão correspondente das componentes do tensor de inércia, quando o corpo é tratado como um contínuo, basta fazer o seguinte, no lugar de RK, que era o vetor posição da késima partícula, nós escrevemos o vetor posição desse elemento de volume. No lugar de massa da késima partícula, nós escrevemos dm, que é igual ao produto da densidade pelo volume infinitesimal daquele elemento. E no lugar de uma soma, nós fazemos uma integral estendida à região ocupada pelo corpo. Tá certo? Então, no caso contínuo, a componente IJ do tensor de inércia é dada por essa integral de... Então é só fazer as substituições aqui. No lugar de RK ao quadrado, escrevemos R2, que é o quadrado do módulo do vetor posição do elemento de volume dV, vezes delta de IJ, menos xi xj isso aqui é o produto da componente I pela componente J, do vetor posição R, que está substituindo o RK, e no lugar da massa MK, nós escrevemos ρ dV. Então, esta é a expressão das componentes do tensor de inércia quando o corpo é tratado como uma distribuição contínua de matéria. Fica bem mais conciso do que isso aqui, Porque um índice a menos,
é usado, que é o índice K. Então fica uma expressão mais limpa, mais compacta. Então, resumindo essa história até aqui, né? Para obter uma dada componente do vetor momento angular, nós temos que efetuar esta soma aqui. Que, observem, é a mesma coisa que o seguinte: se nós escrevermos o vetor momento angular como uma matriz coluna com elementos L1, L2, L3, e se fizermos a mesma coisa com o vetor velocidade angular, este vetor coluna, formado pelas componentes do momento angular, é obtido a partir do vetor coluna, ou matriz coluna, correspondente à velocidade angular, pelo produto da matriz com elementos I e J. Aqui nós temos que escrever os elementos da matriz de inércia. Estas equações aqui representam exatamente o mesmo que isto aqui.